sei. A aula de hoje é importantíssima. Então vamos lá. Já chamei a galera. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, vê depois. Boa noite, bom dia lindo, dia alegre, dia feliz. A aula de hoje é a aula sobre sistema dopaminérgico. Dopamina todo mundo sabe o que é, mas poucos entendem, na verdade, o que ela faz dentro da nossa mente. Na década de 90 foi feito um experimento, foi o primeiro experimento feito com macacos para entender o sistema dopaminérgico, que é esses hormônios da felicidade, do prazer. E eles colocaram os macacos, deixaram eles de jejum, ou seja, passando fome, tadinho dos macaquinhos. E para eles receber comida, eles tinham que bater numa alavanca 10 vezes. Aí descia comida. Comida não, eles colocavam suco de uva. Eles adoravam suco de uva, suco de maçã. Quando os macaquinhos batiam 10 vezes na alavanca, ele ganhava o suco. E começaram a repetir esse experimento. Só que daí eles resolveram colocar uma lâmpada. Quando acendesse a lâmpada da sala, o macaquinho batia 10 vezes na alavanca e vinha o suco. Então, eles criaram esse processo, né, de recompensa. Bate 10 vezes na alavanca e você vai ganhar um suquinho. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Então, bom dia, bom dia. Bom dia. A gente está falando aqui do sistema dopaminérgico. Vamos se motivar hoje. Então, esse macaquinho, sempre que ele tocava na alavanca 10 vezes, ele ganhava uma recompensa. Só que quando eles cortaram a recompensa, o macaquinho não ganhava mais recompensa, ele tinha que esperar a luz acender. Quando a luz acendia, ele corria para a alavanca, batia 10 vezes e ganhava um suquinho de uva, ganhava um suquinho de maçã. E com isso, o que aconteceu? Eles perceberam que um macaquinho começou a se motivar para tocar aquela alavanca. Ele começou a ficar muito... Quando a luz acendia, o macaco ele ficava muito empolgado. Ele ficava eufórico, doido para pegar aquela alavanca, bater várias vezes nela para receber o suquinho dele. Então eles resolveram colocar eletrocefalograma, que são eletrodos na cabeça. Bom dia, Cabó, meu querido, seja muito bem-vindo. Eu vou desligar aqui o áudio da galera aqui só. Aí, vou aceitar o pessoal que está entrando. Maravilha. Então, quando eles colocaram eletrodos na cabeça do macaquinho para saber quais áreas do cérebro do macaco estavam acendendo quando ele recebia a recompensa. Os cientistas, na década de 90, eles queriam entender aonde, em que momento que era fabricada a dopamina no cérebro. Era um momento que a luz acendia? Era um momento em que ele apertava na alavanca? Ou era um momento que ele recebia a recompensa? O seu suquinho de uva, o suquinho de maçã do macaco. E o que eles analisaram com isso? Que quando o macaco via a luz, tinha uma alta explosão de dopamina no cérebro. Mas quando ele ia receber a recompensa, quando ele ia tomar o suco de uva, e bater na alavanca, praticamente ele estava com 0 dopamina no cérebro. Olha só que louco. Então, eles constataram na década de 90 que a dopamina ela não é gerada pela recompensa. A dopamina ela é uma antecipação de prazer. O macaco ficava muito feliz quando a luz acendia, porque ele sabia que se a luz acender e eu apertar na alavanca, eu ganho a recompensa. Agora, existe um outro fenômeno dentro do cérebro, que quando a gente ativa a produção de dopamina no sistema dopaminérgico, automaticamente o cérebro passa a fabricar um outro tipo de hormônio, que é a noradrenalina. A noradrenalina nos deixa um pouco estressados, ansiosos, eufóricos, que é uma energia de ação. Então, sempre que a dopamina é ativada no nosso cérebro, a noradrenalina é ativada também. A dopamina, ela nos dá senso de direção. O macaquinho, quando ele via a luz acendendo, ele já tinha esse senso de direção que ele tinha que se dirigir até a alavanca, bater 10 vezes na alavanca para receber a sua recompensa. Então, ele já sabia o sentido, ele sabia a direção. A dopamina nos dá direção na vida.
Já a noradrenalina, que é esse estresse, essa euforia, essa energia, faz o macaco apertar a alavanca, faz o macaco seguir o roteiro, seguir o caminho, seguir o passo a passo, fazer as coisas que tem que fazer. Isso é a noradrenalina. E a serotonina é a satisfação. Quando o macaquinho lá recebeu a recompensa, ele está satisfeito, ele começa a fabricar serotonina, que daí é a satisfação por ter conseguido isso. Só que, por um outro lado, se a pessoa não sabe ativar a dopamina no cérebro e ela começar a fabricar noradrenalina, ela vai ficar muito eufórica, ela vai ficar com vontade de fazer alguma coisa, porém sem senso de direção. E se ela não tiver senso de direção, isso gera problemas sociais. A pessoa não consegue mais se conectar com ninguém, a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica estressada, a pessoa fica com insônia, não dorme, e isso vai gerando reações em cadeia dentro do organismo, gerando vários problemas a partir dessa noradrenalina. E como é que nós fazemos, então, para ter senso de direção e ativar o sistema dopaminérgico do cérebro? É muito simples. O neocórtex, ele consegue fabricar qualquer tipo de neurotransmissor no cérebro. Qualquer tipo. Então, se você utilizar da visualização, por exemplo, eu vou visualizar o caminho que eu tenho que seguir. Se você pegar um quadro, eu tenho um quadro aqui embaixo, um quadro aqui, ó, um quadro simples, sabe? Um quadro simples, coloca na sua frente, faz uma escala do sucesso, né? Puxa lá um risco na vertical, né? E outro ali na lateral, faz uma escala, né? Eu tenho que chegar aqui no topo, eu estou aqui, né? E escreve, desenha esse caminho, pode desenhar com fotos esse caminho, pode desenhar com metas esse caminho, pode desenhar com tarefas esse caminho, mas desenha esse caminho, para que você possa visualizar esse caminho. Quando você visualiza esse caminho, é igual o macaquinho visualizando a luz. Ele sabe que vai ter uma recompensa. Então, sempre que a gente consegue visualizar o nosso caminho, visualizar a direção, o nosso cérebro fabrica dopamina e automaticamente ele vai dar um pico de noradrenalina, que é esse estresse. O estresse é essencial na nossa vida. Eu estou falando de um estresse saudável, que é a ativação da nossa ação. Para a gente agir, para a gente se locomover com os braços, com as pernas, fazer algo fisicamente, nós precisamos do cortisol, nós precisamos do estresse para nos levar nessa direção. Só que tem um porém. Como eles perceberam que o macaquinho ele só ativava a dopamina quando via luz e batia na alavanca, mas não tinha mais dopamina quando ele estava recebendo a recompensa. Porque o macaco ele tinha certeza absoluta que quando acendesse a luz, a recompensa ia vir. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram a recompensa. Colocaram 50% de recompensa. Então, 50% das vezes que o macaquinho via a luz e batia na alavanca, ele recebia a recompensa e os outros 50% ele não recebia a recompensa. O que aconteceu? Não era mais certo que se a luz acender ele ia ter a recompensa. Com isso, a dopamina passou a ser ativada quando ele chega no processo final de receber a recompensa. Por quê? Ele não tem certeza que vai receber a recompensa, então ele fica fabricando dopamina, antecipando esse prazer. Os cassinos entenderam o sistema dopaminérgico do cérebro e criaram aquela máquina de cacique que tu baixa a alavanca. Baixou a alavanca, é igual um macaquinho, né? Baixou a alavanca e você fica ali criando expectativas, ou seja, dopamina com todo. Nossa, eu vou mudar de vida, agora se virar ali a roleta eu ganhar o carro, ganhar 1 milhão, ganhar o cheque premiado, vou mudar de vida. Então, essa dopamina da antecipação do prazer nos deixa feliz, nos deixa alegre. E mesmo que o macaquinho não recebesse, ele voltava a continuar batendo na alavanca até conseguir. Então, uma proporção exata, né, de ter a certeza e de não ter a certeza, você sabe que a direção é essa. Só que você não tem essa certeza absoluta se você caminhar nessa direção vai dar certo ou não vai dar certo. Você só sabe que tem que ir para lá. E você vai. Então, isso começa a gerar um fenômeno dentro do cérebro que a espiritualidade chama de fé. Né? Essa carga de dopamina, assim, será que eu vou receber? E a gente fica assim com esperança. Não, eu vou fazer que eu vou receber. A indústria farmacêutica, ela fabrica os remédios
depressão baseado na dopamina, serotonina e noradrenalina. Algumas pessoas só precisam ativar noradrenalina, outras só dopamina, outras só serotonina. Mas eu vou ensinar a receita de bolo hoje de como você vai fabricar esses 3 neurotransmissores para se automotivar, sempre que você desejar. Então, a dopamina nos dá o senso de direção, a noradrenalina vai fazer a gente entrar em ação, e a serotonina vai fazer a gente se sentir satisfeito com tudo isso. Só que se eu não tiver serotonina no final, o que acontece? É o que acontece com muitos artistas, muitas pessoas que atingiram certos níveis de prosperidade e com isso eles não conseguem olhar para o momento, não conseguem prestar atenção no que está acontecendo, e com isso eles não fabricam a serotonina, eles não têm a gratidão, eles não conseguem ver o valor da conquista, porque a conquista é tão constante, é diária essa conquista, que eles não percebem que o que eles vivem é extraordinário. Se a pessoa ganha 50 mil todo mês, depois de um ano ganhando 50 mil todo mês, aquilo já não é algo incrível. O cérebro para de fabricar serotonina. Então, a serotonina, para a gente conseguir fabricar serotonina, é a parte que eu mais gosto. Se você trabalhar a semana inteira puxado, dopamina pura, dopamina e noradrenalina, durante a semana inteira, e final de semana tu dá uma fugida, você vai fazer uma viagem, você vai relaxar, você vai dar uma desestressada, e o que acontece no cérebro? Ele passa a fabricar serotonina, que nos dá a sensação de satisfação. E essa satisfação é o que a gente chama de gratidão. Então, sempre que eu agradeço no final do meu dia, eu agradeço pelas conquistas, eu agradeço por tudo que eu conquistei, eu passo a fabricar serotonina. E isso impede que eu me torne uma pessoa depressiva. Isso impede que eu crie picos de ansiedade, que eu crie picos de insônia, gerando serotonina. Um cérebro hackeado para se automotivar é o cérebro que é criado um hábito para ele fabricar dopamina durante o dia inteiro e no final da noite ele parar de fabricar dopamina e começar a fabricar serotonina. Esse é um cérebro perfeito. Agora, o cérebro que não tem dopamina, ele fica totalmente perdido. Ele fica sem senso de direção na vida. A gente acorda com o impulso, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero mudar de vida, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer academia, esse ano eu vou bater as metas, vai ser tudo diferente, a gente fica com aquela euforia, tá, mas e aí? Como é que eu faço para mudar de vida? Como é que eu faço para ir para academia? Como é que eu faço para bater a meta? Eu fico sem senso de direção, sem senso de direção nenhuma. E para ter esse senso de direção é muito simples, muito simples. Um quadro dos sonhos, todo mundo sabe fazer um quadro dos sonhos. Pega um quadro, enche de fotos lá, aleatoriamente dos seus sonhos, coloca lá a Torre de Paris, coloca Miami, coloca um carro, uma casa, uma família feliz, uma praia. Ué, é o seu quadro dos sonhos. Coloca ali. Só de visualizar esse quadro ao longo do seu dia, você passa a fabricar dopamina. Só que esse quadro não é como muitas pessoas entendem erradamente que a lei da atração nos ensina, que o filme O Segredo nos ensina. Muitas pessoas acreditam que apenas tendo um quadro dos sonhos, visualizar o seu sonho, ele magicamente vai atrair esse sonho para a vida dele. E não é assim que funciona, porque se fosse assim que funciona, todo mundo que colocou a foto de uma Lamborghini no celular, por exemplo, teria uma Lamborghini. Certo? Então, isso já cai por terra. Para que então serve o quadro de sonhos? O quadro de sonhos é uma potencialização da nossa vibração. Para quem me acompanha nas minhas aulas, que tem o conhecimento da mecânica quântica, que entende que as nossas frequências é medida por frequência Hertz, e que a frequência do sucesso, da prosperidade, da abundância, da riqueza, ela está entre o amor e a alegria, ou seja, entre 500 Hz e 600 Hz. Entre essas duas frequências, a gente colapsa a função de onda de poder, de prosperidade, que é a onda benevolente de Deus, se assim gostar de chamar. Então, para mim chegar nesse pico de energia, né, e atrair as coisas que eu quero, eu preciso fabricar dopamina. O que faz o meu corpo vibrar, assim, que tu fica assim com o coração
acelerado, que a pupila do olho dilata e você fica assim, uau, vou para cima, vou pular para cima dessa meta, sangue no olho, sabe? É sangue no olho. Você fica assim obcecado. É isso que o quadro dos sonhos faz com você. Ele não é para atrair, não é que você vai vibrar em 600 Hz e você vai ficar que nem um Buda, e de repente colapsa na tua frente, o carro aparece magicamente. Não, não é assim que funciona. Isso é só para aumentar o pico da sua energia e com essa energia você poder fabricar noradrenalina e com a noradrenalina, que é o pico do estresse, que faz você entrar em ação. Que é quando o coração acelera, o coração começou a acelerar, entenda que o seu cérebro está fabricando noradrenalina. Sentiu o friozinho na barriga, no meio do peito, aquele friozinho assim, deu arrepiada no pelo, sistema dopaminérgico ativado. Ativou o sistema dopaminérgico, né? Direção, agora eu sei o que eu quero, estou motivado. E olhei para o meu quadro dos sonhos. Tipo, é isso, é esse carro, é essa casa, é essa meta, é essa pessoa, é essa família, é esse lugar, é isso que eu quero, está claro para mim? Aí o cérebro fabrica dopamina e te coloca em ação. Só que, então vocês entendem que o quadro dos sonhos é para fazer você te colocar em ação. Não é fórmula mágica de cocriação. É combustível do foguete. Dopamina é combustível. Dopamina, noradrenalina é combustível. E serotonina é a ventoinha do foguete. Não sei se foguete tem ventoinha, mas o meu tem. Que é a serotonina. O que é a ventoinha? Aquela hélice gigante que fica refrigerando o motor do carro, certo? A serotonina faz isso com o nosso cérebro. Ela refrigera. Quando a gente passa a criar serotonina no cérebro, a gente começa a relaxar, a ter uma sensação que vocês conhecem muito bem, vocês vendem essa sensação, que é a sensação de bem-estar. É o verdadeiro significado de bem-estar. Sem serotonina, você não tem qualidade de vida. Por isso, muitos artistas, eles são viciados em várias drogas, que é dopamina. O vício, por exemplo, cocaína, bebida, qualquer tipo de vício é dopamina. E a pessoa fica viciada e não cria o relaxamento. É constante a dopamina. É constante a dopamina. Né? Porque a pessoa que já chegou num nível muito alto de prosperidade, que ela não precisa mais, por exemplo, trabalhar para ganhar a vida, ela fica ali só se divertindo, só gerando dopamina, 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 e não gera a serotonina, ela se torna uma pessoa altamente depressiva, a ponto de até cometer suicídio, como a gente sabe que no mundo das pessoas mais famosas isso acontece, justamente por não saberem controlar o sistema dopaminérgico do cérebro. Porque daí entra a indústria farmacêutica, criando os remédios faixas pretas. Agora, se você for dar um pico de noradrenalina, sem um planejamento de metas, se você não tem um planejamento de metas, planejamento de objetivo, não tem um quadro dos sonhos, e você se empolgar com qualquer coisa, vamos imaginar qualquer coisa mesmo, por exemplo, um chocolate. Você come uma barra de chocolate, gera dopamina. Você assiste um vídeo no YouTube bem interessante, te gera dopamina. Assistir uma série, gera dopamina. Qualquer coisa que te gere esses prazeres vai te gerar dopamina, certo? Só que, se for essas coisas sem sentido, sem um objetivo definido, e você está criando dopamina sem ter um objetivo definido, quando a noradrenalina chegar e ela te dá o pico de euforia, o pico de estresse, se você não tiver uma direção para onde correr, isso vai te deixar extremamente irritado, extremamente estressado, vai te deixar inquieto. E você chega e fala, eu acho que eu tô com TDAH, acho que eu tô com uma síndrome. E começa a criar síndrome que não para mais, é a moda da síndrome. Todo mundo é igual. Se você não está faltando um pedaço cognitivo do seu cérebro, todos os cérebros são iguais. Essas coisas de síndromes, tem pessoas que têm síndromes, mas aí para saber se você tem uma síndrome, você tem que fazer eletrocefalograma no cérebro. Vocês sabem o que é um eletrocefalograma? Então faz um eletrocefalograma que você vai saber se você tem uma síndrome, se você tem um problema, um erro cognitivo. Agora, se o seu cérebro é saudável, se você não tem síndrome nenhuma, muitas vezes é pelo fato que a gente se motiva por coisas à toa.
ficamos buscando motivação em vídeos no YouTube. Agora eu vou assistir esse vídeo, eu vou me motivar. Aí tem aquele pico de energia. Você até tenta começar alguma coisa, mas quando você vai começar alguma coisa, por exemplo, vou escrever um livro. Vou escrever um livro. Aí você vai lá, assiste um vídeo motivacional de como começar a escrever um livro. Aí você assiste, se empolga, chega ali no seu Word, na sua folha em branco, para começar a escrever, te dá um bloqueio criativo. Te dá um bloqueio criativo por quê? Porque você não sabe por que você quer escrever o livro. Você não sabe por que você quer andar nessa direção. Quando você entende o porquê, que é o para que eu vou fazer isso, você ganha senso de direção e começa a ativar a dopamina corretamente. Ativou a dopamina, entenda. Ativou a dopamina, tem que entrar em ação. Se você... Desculpa. Se você acorda pela manhã e tem o hábito, como hoje eu postei um videozinho de motivação, gente. Postei um videozinho de motivação ali. E se você assiste esse vídeo de motivação e vai tomar café da manhã, comer uma coisa, pegar a sua recompensa, acabou teu dia ali. Acabou teu dia ali. O resto do dia vai ser autossabotagem pura. Autossabotagem pura. Por quê? Eu me dopaminei, porém, eu não executei. Eu não ativei a noradrenalina no meu cérebro. Eu não entrei em ação. Então, sempre que você assistir um vídeo de motivação e não entrar em ação imediatamente, você está criando um circuito neural de procrastinação. Ainda que eu estou assistindo um vídeo de motivação. E o que isso acontece na prática? Na prática, é você passar o dia inteiro assistindo um vídeo de motivação. Vídeo atrás de vídeo. Não, esse cara é muito bom. Não, esse curso é muito bom. Não, esse livro é muito bom. Eu vou participar dessa aula, eu vou participar desse cursinho. Não é assim que a gente fica? Não, é porque eu vou comprar esse livro vai mudar a minha vida. Aí compra o livro. Não, esse outro livro vai mudar a minha vida. Aí você fica lá, viciado em ler livros, viciado em assistir vídeos no YouTube para se motivar, viciado em buscar algo, em buscar, mas você não sabe o que está buscando. Aí você fica viciado na dopamina. E o vício da dopamina não é o prazer, não é o resultado que eu vou ler esse livro e vai me ajudar a cocriar R$1 milhão. O que gera dopamina não é o fato de eu ter R$1 milhão na minha conta. O que gera dopamina é a antecipação do prazer. Que eu posso puxar essa alavanca, eu tenho 50% de chance de ganhar ou de não ganhar. É a roleta do cassino. Então a gente fica assistindo vídeo, como se nós, inconscientemente, estivéssemos esperando que um vídeo fosse ativar a glândula pineal e ligar a conexão diretamente com Deus. Falar aí, Deus, o negócio é o seguinte, eu quero isso. E Deus manifesta tudo na sua vida. Como se a gente esperasse por esse milagre. Esse é o grande circuito da autoprocrastinação. Simplesmente por não entender como o seu cérebro funciona. Tudo que você precisa está dentro de você. A gente não ejeta dopamina, nós fabricamos dopamina. Então você pode fabricar a dopamina com o neocórtex. Simplesmente direcionando a sua visão para a sua meta, para o seu quadro dos sonhos. E se você olha para os seus quadros de sonhos e não entra em ação, você também está começando um circuito de procrastinação. Então, o cérebro hackeado para automotivação é aquele que consegue só durante o dia ativar a dopamina e a noradrenalina e durante a noite só a serotonina. E no final de semana dá um gás a mais na serotonina. É aquele tipo de pessoa que sabe fazer isso, que tem essa inteligência emocional, é aquele tipo de pessoa que tem 1 milhão de problemas para resolver. Problemas daqueles da casca grossa mesmo. Só que chegou sábado de manhã, tá lá na praia, de repente pegando um sol, tranquilo, tomando uma aguinha de coco, relaxando, 1 milhão de problemas para resolver. Aí ele tá numa vibe muito gostosa, uma vibe muito boa, gerando serotonina. Essa pessoa irresponsável
Não, essa pessoa é inteligente emocionalmente. Ela está refrigerando o cérebro, dando a sensação de satisfação, para poder no próximo dia, ou na segunda-feira, no próximo dia útil, ou durante o dia, correr atrás da dopamina. A dopamina faz você correr atrás do seu sonho. Só que você precisa fazer o circuito neural de dopamina, noradrenalina e serotonina. Esse é o circuito. A proporção é igual, equilibrada entre dopamina, noradrenalina e serotonina. Tem que ser equilibrado. Você não pode ficar também a semana inteira vadiando, gerando serotonina e só 2 horinhas de dopamina. Não, tem que ser o equilíbrio. Esse equilíbrio faz você se automotivar cada vez mais, faz você se conectar com a sua verdade. E quando você olhar o quadro dos sonhos, entenda assim, você vai expandir, você vai sentir dentro do seu corpo a energia expandindo, os seus átomos ativados. E isso não é que vai atrair o seu sonho, não. Isso vai fazer com que você entre em ação com energia total. É a mesma coisa. Eu tive um teste de 2 pessoas que me venderam um pão. Sábado passado, uma pessoa me vendeu um pão e esse sábado eu comprei um pão de uma outra pessoa. Já vou te explicar o que é a dopamina na vida de uma pessoa que faz pão, gente. A primeira pessoa fez um pão comum, pão normal, pão. Gosto de pão. É um pão. Pão bom, pão gostoso, comi tudo pão, não tenho o que reclamar do pão. Certo? Só que a segunda pessoa, que foi de hoje, eu comi tudo pão, senão eu ia mostrar para vocês o pão. Gente, que pão maravilhoso. Tinha chocolate no pão, tinha trufas no pão, vem numa caixa dourada o pão. Eu falei, nossa, esse pão vem de Dubai. Tem ouro nesse pão. Tem ouro nesse pão. Aí eu fui perguntar, fui ver a rotina de vida da primeira pessoa que me vendeu o pão. Hoje a Nanda e o Bruno não estão aqui, mas quem vendeu o pão foi a colaboradora deles, que trabalha na casa deles. É uma pessoa que trabalha. Aí, o final de semana que era para fazer a serotonina, o que ela estava fazendo? Pão. Estava fazendo pão. E o que acontece quando ela está fazendo pão, em vez de estar gerando serotonina? Ela fez um pão comum. Pessoa comum. Só que a outra pessoa, o que ela faz? Ela fica a semana inteira fazendo pão e no final de semana ela descansa. Só que o pão dessa pessoa, porque ela faz com muita dopamina. Ela usa dopamina para fazer o pão. Ela capricha no pão, ela coloca trufas no pão, ela é apaixonada pelo pão dela, porque a dopamina nos faz ficar apaixonado. E ela faz com muito amor esse pão. Ela escreve um bilhete para a pessoa, muito obrigado por comer meu pão. É muito lindo o trabalho dela. Agora adivinha com quem eu sempre vou comprar pão? Com quem tem dopamina ou com quem não tem? E quem é que vai ter sucesso nesse mercado de pão? Não preciso nem falar, né? Quem é que vai ter sucesso nesse mercado de pão? Quem é que pode se tornar uma franquia? Quem é que pode criar um curso online e fazer milhões ensinando a galera a fazer pão dourado de Dubai? Estão entendendo o que a dopamina faz na nossa vida? Se você souber ativar ela, usar essa energia para entrar em ação, não vai ser qualquer ação. Vai ser o seu melhor dentro das condições que você tem. Independente das circunstâncias, você vai estar ali dando o seu melhor. Independente se a tia-avó faleceu, se o cachorro faleceu, se o carro bateu, a dopamina ativada, ela faz com que você faça o seu melhor, independente das circunstâncias que você tenha. Porque você sabe controlar o sistema dopaminérgico, o sistema de serotonina no seu cérebro. Você sabe relaxar o cérebro. Você sabe refrigerar o cérebro. Poucas pessoas entendem. E por que eu estou trazendo a neurociência? Para que vocês entendam que só motivação, só psicologia positiva pode ferrar com a nossa vida. Pode nos estagnar. Só ação pode nos estressar. Só relaxamento pode nos empobrecer. Então, existe um equilíbrio. Por que tem esse ditado que o fundo do poço é o melhor lugar para se vencer, para subir na vida?
Porque a recompensa que eu possa vir a ter, que é sair do poço, me gera muita dopamina, que é a antecipação do prazer. E o estresse é tão grande dentro daquele buraco que me faz entrar numa ação absurda e faz explodir e sair daquele buraco voando, que é do zero ao topo. Como sair do zero ao topo? Como sair do zero ao topo é aquele momento que você acredita que nesse único momento, nesse único segundo, você pode mudar a sua vida. Você pode realizar os seus sonhos. Você pode conquistar tudo aquilo que o seu coração almeja. Isso é sair do zero ao topo. É aquele momento que, independente das circunstâncias, existe uma esperança dentro de você que faz de ter a certeza que esta é a direção certa. Que basta continuar, que cedo ou tarde você vai chegar aonde você quer chegar. Só que quando nós chegamos lá, é muito importante saber comemorar e não comemorar excessivamente, de maneira exagerada. Por quê? Porque eu posso, muitas vezes, deixar de fabricar a serotonina por comemorar alto demais, por comemorar muito. A comemoração é dopamina. É dopamina. Essa é a comemoração, dopamina. Dopamina te faz ficar eufórico. Então, se você bateu, por exemplo, 50 mil reais por semana, era o teu objetivo, ganhar 50 mil por semana. Aí você bateu lá 50 mil na primeira semana e você fez uma festa, comemorou, chamou todo mundo, foi maravilhosa a comemoração. Só que nos próximos meses você não vai ter mais motivação. Tipo, ganhar 50 mil não vai ser nada demais. Você não vai ter mais nem motivação para continuar ganhando. E você começa a decair. Começa a decair. Por isso que eles falam, a melhor maneira de mostrar, de comemorar, é deixar que seu resultado fale por si mesmo, sem fazer muito auê, sem querer aparecer muito. Aí as pessoas falam, eu comecei a aparecer, começaram a me invejar, e por causa da inveja alheia, eu comecei a perder as minhas coisas. Não, deixa de besteira. Ninguém tem esse poder, não. Somente você tem o poder de ganhar ou perder. Ninguém pode te tirar. É tudo 100% cocriação nossa, autorresponsabilidade a nível quântico. Somos 100% responsável pelo campo que criamos. E o campo que criamos atrai pessoas, circunstâncias, fatos e objetos. Então, se eu sou 100% responsável pelo meu campo, não é a pessoa invejosa. É que eu comemorei demais e agora eu não tenho mais senso de direção, eu não tenho mais motivação, eu não sei mais para que direção eu ando. Aí, como eu tenho dinheiro, eu posso ir para uma balada, eu posso ficar na praia o dia inteiro, eu posso entrar num vício, né, usar algum tipo de droga, ficar viciado e ficar alimentando essa dopamina infinitamente. E por eu estar alimentando a dopamina infinitamente, eu deixo de ter a noradrenalina, que é a ação, e eu fico tão na fase de American Pie, que é comemoração, 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 festa, que eu acabo criando uma ilusão na minha vida, que foi a minha fase jovem, né? Minha fase jovem, como se fosse muito velho falando aqui, mas um pouco mais jovem ainda, eu era uma pessoa completamente viciada em baladas, festas. Eu trabalhava durante a semana para festejar o final de semana, porque eu estava viciado na dopamina, que era uma antecipação de prazer muito rápida. E eu ficava viciado nessa antecipação de prazer, criava uma ilusão. Criava uma ilusão. Se você beber o álcool, ele começa a dar uma explosão de dopamina no seu cérebro, que você se sente bem, se sente legal, está sentindo prazer, está gostoso. E você não precisa andar em direção nenhuma, você não precisa ter estresse nenhum. Porque tá tudo bem, tá tudo lindo. Ah, eu não quero me estressar, não, não vem com papo chato, só quero festejar, só quero coisa boa. Isso é uma ilusão. A gente está falando do cortisol, né? Para que serve o cortisol na vida de uma pessoa? Só para deixar a gente barrigudo, estressado, nervoso? O cortisol existe
para ter o pensamento crítico, saber avaliar o perigo. O cortisol existe para nos colocar em ação, em adversidades. O cortisol existe para proteger, muitas vezes, um filho de uma picada de uma cobra. Antes da cobra picar, o pai vai lá e tira a cobra. Antes do animal, imagina se um cachorro grande vindo em direção do seu filho. O que você acha que vai te colocar em ação? Ah, é o amor pelo meu filho? Besteira. É cortisol, é raiva, é estresse. Esse dia eu estava falando com um pai, um vizinho meu, aqui. Aí eu vi um cachorro grande na frente do filho dele, o cara todo espiritualizado, todo paz e amor. Achei que aquele cara era Buda. Muito, muito paz e amor. Aquele cachorro vem na direção do filho dele. Ele deu um corridão no cachorro. Ele falou para mim: nossa, se esse cachorro pega meu filho, eu ia dar uma voadeira nele e fazer ele voar longe. Eu pensei: nossa, credo, jovem. Mas por quê? Por que ele teve esse pensamento? Porque não foi o amor que faz, não é o amor que faz proteger. É o cortisol. É o pico de estresse. É o pico de estresse que faz você correr atrás da sua meta, que faz você pegar o telefone e ligar para os seus contatos. E se você não tem inteligência emocional para gerar o pico de estresse e controlar o pico de estresse, você jamais vai bater uma meta na vida. Você jamais vai conquistar nada na vida. Se você não souber administrar o pico de estresse. Não é anular o estresse 100%. É trabalhar equilibradamente. Você primeiro fabrica dopamina, depois fabrica noradrenalina, que vai ativar o cortisol, vai gerar essa energia de estresse que vai te colocar em ação. Entrou em ação, gera serotonina para refrigerar o que o estresse esquentou. Agora, se você não gera serotonina e fica ali, meta atrás de meta, o tempo todo, ação, 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 imparável, de segunda a segunda, sem parar, sem nenhuma válvula de escape, o cérebro ele entra numa alta frequência chamada frequência gama, onde o cérebro ele entra numa frequência de 14 ciclos por minuto, de 14 a 20 ciclos de frequência, uma frequência do cérebro. Essa frequência é muito alta para o cérebro. E se permanecer nessa frequência, dá um derrame cerebral, um AVC. Então, para que não aconteça o AVC, e se você ficar ação, 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 constante, constante, acontece um fenômeno no cérebro chamado sequestro neural. Esse sequestro neural, imagina você uma semana de trabalho intenso, independente se você está tendo resultado ou não, você está em ação constante, semana inteira, sem nenhuma folga, trabalhando a semana inteira, no pico de estresse, gerando ação. E você não gerou serotonina para relaxar a mente. Entrou em alfa no cérebro. Aí a amígdala cerebral faz um sequestro neural, desliga o seu cérebro, desliga o neocórtex do cérebro. É isso que é sequestro neural. A amígdala sequestra o neocórtex. Ele tira a sua razão. É isso que significa. Você perde a razão. Você está com uma energia tão alta que você precisa se aliviar dessa energia. E se você não se aliviar dessa energia, sabe o que vai acontecer? Se alguém encostar em você, já dá briga. Se alguém te olhar torto, a pessoa já sai na voadeira. Xingamentos, atritos. A pessoa começa a perder amigos, a pessoa começa a perder a conexão com o propósito, a pessoa começa a ter dores de cabeça, dores físicas. Então, esse sequestro neural, ele acontece nesse pico de muita energia, e quando ele acontece, a pessoa não tem mais razão. Não tem mais razão, aquela não está funcionando. Eu me lembro, quando eu tinha 15 anos de idade, eu sou de uma energia muito extrema. E com 15 anos de idade, meu celular travou e eu estava numa semana muito hard, trabalhando. O que eu fiz? Meu, taquei aquele celular na parede. Me lembro até o dia de hoje. Taquei o celular na parede. Eu estava com um pico de estresse muito alto. E por que eu taquei o meu celular na parede? Por que eu tinha feito isso naquela época? Porque houve um sequestro neural na minha mente, me tirou toda a razão e fez eu expulsar aquela energia, que é um grito, é um impulso. É um impulso, e quando a gente entra nesse impulso, daí libera toda a energia, e depois que liberou essa energia, aí vem a serotonina. Aí a pessoa fica aliviada. Aí quando a pessoa fica aliviada, que o neocórtex volta a funcionar, que a pessoa começa a pensar a cagada que ela fez, aí vem o arrependimento, né? Aí a pessoa até fala, desculpa, eu agi sem pensar. Não é assim? Por que agiu sem pensar? Porque houve um sequestro neural.
Então, para evitar o sequestro neural, basta seguir a receita do bolo. Dopamina, noradrenalina e serotonina. O equilíbrio perfeito da vida. Bom dia, Ananda. Ananda, eu e a Ananda estava até falando em códigos de dopamina e serotonina e eu trouxe esse tema hoje, Nanda. Que a dopamina é o que dá a direção na nossa vida. É o que nos motiva. É o que nos motiva a entrar em ação. Mas não é o que nos faz entrar em ação. É o que nos motiva a entrar em ação. A antecipação de prazer. O que nos faz entrar em ação é o pico da noradrenalina, que gera o cortisol. E depois a serotonina, que é a simples gratidão. Mas não é gratidão assim, ai, muito obrigado pelo dia de hoje, escreve um papelzinho e vai dormir. Não. Você tem que sentir a gratidão. Como é que eu sinto a gratidão nesse momento? Primeiro de tudo, você tem que esquecer o que te motiva. Olha que louco que eu vou falar. Você tem que esquecer o que te motiva. Você tem que simplesmente ser humano. Eu sou humano. Imagina que você é um ser irracional e você está na sua casa, você coloca a mão na mesa e começa a alisar a mesa. Sentir a mesa. Sente os pés no chão, sente o ambiente. Olha, perceba aonde você está. Quando você sentir aonde você está, só de prestar atenção aonde você está, isso começa a fabricar serotonina. Começa a te dar um relaxamento. Porque daí te tira do foco, te tira do objetivo, te tira da meta e te coloca no aqui e no agora. Você não está projetando o futuro, você está vivendo o presente. E com isso, você começa a sentir a gratidão. Você não precisa falar muito obrigado, você não precisa falar gratidão. Você só precisa sentir. Você vai comer uma comida nesse pico de que você quer fabricar serotonina no final do dia, ou uma comida, não importa a comida que você está comendo, mas saboreie ela. Vai tomar uma água, saboreie a água. Vai tomar um banho, saboreie esse banho. Não coloque propósito em nada que você faça, apenas esteja vivo. Por isso que é como um animal. Você acha que um cachorro ele tem algum propósito? Ele fica deitado lá na rua o dia inteiro dormindo, correndo atrás dos outros cachorros. Então, no momento de gerar serotonina, é como se a gente fosse um cachorro. Só fica ali correndo atrás do próprio rabo, ali brincando com você mesmo, relaxando, de barriga para cima, deita na rede, deita na areia da praia, deita na cama, descansa, assiste um filme besterol, assiste qualquer coisa, diverte a mente, se distrai. Só que se distrai a viver no momento presente, conectado no aqui e no agora, sentindo através de cada sistema sensorial do seu corpo, de cada sistema do visual, o sinestésico, o olfativo, todo o seu sistema sensorial, utilize ele 100%, conectado no aqui e no agora, sentindo, ouvindo. Quando você sentir o cheiro, tente processar o cheiro que você está sentindo. Quando você ouvir, se você prestar atenção, é muito louco. Se você prestar atenção no ambiente, você começa a perceber vários barulhinhos, bichinhos, animais, que talvez você não estava percebendo quando você estava no pico de noradrenalina, no pico de dopamina. Porque a dopamina, ela te foca. Ela te dá uma direção. Igual o experimento do macaco. O macaco via a luz é o nosso quadro dos sonhos. Quando a luz acendia, era o macaco olhando para o quadro dos sonhos. A alavanca que o macaco tinha que bater para ganhar a recompensa é a nossa meta, é a tarefa. E a recompensa é o desejo realizado. Depois do desejo realizado, descanse. Recebeu tua recompensa, recebeu tua dopamina, entrou em ação, reset mental. Aí no outro dia você começa de volta. Se você manter esse circuito, você se torna uma pessoa imparável. Não vai existir doença que vai te parar. Não vai existir pessoa, fato, não vai existir nada que te pare. Porque tanto fisicamente quanto quanticamente, a partir do momento que você fabricou esses neurotransmissores, você está vibrando acima de 500 Hz. Se você fabrica esses neurotransmissores em equilíbrio, ou seja, para mim vibrar entre o amor e a alegria, eu tenho que ter pico de estresse. Se eu não tiver o pico de estresse, noradrenalina, cortisol, como que eu vou chegar a 500 Hz?
Percebe que a psicologia positiva caiu por terra aqui? Você sabia que a psicologia positiva foi criada nos Estados Unidos por um grupo corporativo que a base psicológica tem alguns erros graves, que está prejudicando muitas pessoas, inclusive, que aprende erradamente essa psicologia positiva, que a pessoa está ali desmotivada, com pensamentos não tão positivos assim, a pessoa chega lá e fala, você tem que pensar em arco-íris, pensar em coisas positivas, pensar em fadas, que tudo vai ser lindo, tudo é lindo. Você deixa a pessoa incapacitada de gerar noradrenalina. Você deixa a pessoa incapacitada de entrar em ação. Em outros termos, você vitimiza a pessoa. Aquela força que estava ali consumindo a pessoa, aquela ansiedade, aquela tristeza, aquele momento que ela estava se sentindo incapaz de entrar em ação, que ela estava com pensamentos negativos, tudo isso que surgiu na mente dela, ela tem controle total de ressignificar isso. Só que a partir do momento que chega um engraçadinho da psicologia positiva e fala, porque leu lá no post do Instagram, pense coisas boas, pense positivo o tempo todo. As pessoas têm que pensar positivo, vai estar tudo certo, mas se ele não ressignificar aquela energia da mente dela, sabe o que acontece? Vai tudo para o hipocampo, que é varrer a sujeira para debaixo do tapete. Vai tudo para as memórias de longo prazo. Essa informação de tristeza, de energia baixa, ela é arquivada. Ela não é resolvida, gente. Ela é arquivada. Ela é adiada para um outro momento ser resolvida. Só que assim que ela é adiada, que você empurra lá para o hipocampo, essa energia de tristeza, anula essa tristeza, que você pensa positivo, gera dopamina, tô feliz. Só que aquele problema não foi resolvido. Então vai para o hipocampo. E vai acumulando, vai acumulando. Aquilo que tinha 5% de força, no hipocampo ganha 95% de força. Aquilo que estava no neocórtex, que poderia ser resolvido fabricando cortisol, que é pico de estresse, analisar o risco e o perigo, e a pessoa não analisou o risco, não analisou o perigo porque ela não quer pensar negativo naquele momento, ela quer só resolver, remediar a situação, ela vai e já varre para debaixo do tapete. E aquilo vai acumulando, acumulando, que chega um momento que explode. Aí, de repente, você está lá chorando de ansiedade e não sabe por quê. Porque ficou a vida inteira fazendo psicologia positiva erradamente. Seguindo terapeutas que muitas vezes não têm nenhuma base neurocientífica para entender como o cérebro funciona. Então, nesse momento que você se encontra, ainda mais com as energias atuais de Marte jogando raios vermelhos, deixando a galera piradona, nesses momentos, gere serotonina. Porque se o universo está te gerando noradrenalina, é isso que Marte está fazendo com a gente. Eu estou tranquilo, a minha vida inteira fui regido por Marte, então eu só estou potencializado hoje. Mas para quem não está acostumado com essa energia, para quem não está acostumado a viver em alta frequência, assim, loucura total, sangue no olho, pode acabar brigando com pessoas, discutindo com pessoas. Porque você, além de fabricar a sua noradrenalina, o universo também está fabricando isso na gente. Então, nesse momento, para aproveitar a energia, esse final de semana, você gera serotonina. Nem que seja por um instante, nem que seja por 30 minutos, mas se dê o privilégio de dar um foda-se no universo, de fugir, de descansar, de refrigerar a mente, e daí no dia seguinte começa o dia corretamente. Faz esse reset mental hoje e amanhã começa o dia corretamente. Muda a química do seu cérebro. Primeiro, gera dopamina. Quadro dos sonhos. Não tem quadro de sonhos, aproveita e faz hoje um quadro de sonhos. Para amanhã ele já está pronto. Não vai fazer amanhã, é fazer agora. Para amanhã ele está pronto. Ah, Robson, ainda não tem os materiais. Faz no celular, então. Faz no Canvas. Salvo na tela do computador. Coloca o PDF na tela da televisão na sala, para ficar bem grande para você visualizar. Visualize o seu objetivo, visualize aquilo que você quer. Aumentou o pico de energia, entre em ação.
Só que já tem a sua ação programada para quando o pico de energia chegar, você não ficar que nem barata tonta correndo quando acende a luz. Pra você já saber para onde você vai quando o pico de energia chegar. Se você ficar assistindo um vídeo de motivação e não sabe para onde ir, é a mesma coisa que você. Eu vou falar uma palavra forte. É a mesma coisa que você cheirar cocaína. Você se motiva da cocaína, é dopamina pura, gente. Por que toda droga que vicia termina com ina? Quer dizer que ativa a dopamina. E dopamina, serotonina, é altamente viciante. Altamente viciante. Então não se vicie em psicologia barata, não se vicie em motivação barata. Aprenda você se automotivar, a olhar a direção que você tem que andar, a usar o pico de estresse, não para xingar as pessoas, não para pensar negativo, mas saber se isso está acontecendo comigo, esta é a minha realidade, o que eu posso fazer diante dessas circunstâncias? Como eu posso tirar melhor proveito disso tudo? Se isso já está acontecendo, o que eu posso fazer? Isso é saber administrar o cortisol no corpo. Você fica com uma energia pulsando dentro de você e só apertar o gatilho, só dar o start, que você dispara que nem um foguete. Só que se você não apertar o gatilho, não dar o start, você fica o tempo todo se preparando para entrar em ação, uma euforia muito grande, mas na inércia. E essa inércia te dá o quê? Frustração, dor de cabeça, insônia, agitação. E você vai lá mais uma vez e diz: eu acho que eu tenho um déficit de atenção. Não, só falta inteligência emocional, gente. Eu fico de cara com médicos influentes, deixando os humanos doentes por criar tanta síndrome. Aí a pessoa fica escondida atrás de uma síndrome. Que eu tenho síndrome, sei lá, da princesa encantada, eu tenho síndrome disso, a síndrome daquilo, é por isso que eu sou assim. Não, você é assim porque você acabou de dizer que é assim, ponto. Eu sou as minhas escolhas, ponto. Mas parece que tem um sistema inteiro nos confrontando e dizendo, não, é que você é falho, você tem um problema, é normal. Não, não é normal. Somos perfeitos, somos maravilhosos. Nosso cérebro fabrica todos os neurotransmissores. Nós temos todos os recursos necessários para atingir todos os objetivos que o nosso coração sonha, almeja. Nada é impossível para uma mente em equilíbrio. Uma mente em equilíbrio é honrar o que Deus deu para nós. Você acha que se o cortisol não fosse necessário, a gente ia fabricar ele? O cortisol é tão necessário quanto a dopamina, quanto a serotonina. Honrando tudo que nós sentimos, tudo que nós vivemos, analisando com consciência, seguindo o fluxo, nunca ao contrário. Dopamina, noradrenalina e serotonina. Siga o fluxo, que você vai encontrar a sua automotivação. Tá bom, gente? Queria compartilhar essa informação para direcionar vocês. Se vocês estão passando por um momento de muito cortisol, muito estresse, né? Estamos vivendo uma energia de Marte. Essa energia de Marte vai ativar o guerreiro interno de vocês. Vai fazer o foguinho no olho mesmo, né? Vai fazer você pular que nem uma onça, que nem um leão em cima da sua presa. Então, para você não pular na presa errada, não tacar fogo na pessoa errada, não, como se tivesse uma pessoa certa para tacar fogo, gente, não é isso que eu quis dizer. Mas, para não agir erradamente, que a energia está muito forte, só que isso não é ruim, isso é maravilhoso. Tem um exercício que possamos fazer? Tem um exercício que podemos fazer. O exercício, primeiro, Beatriz, quadro dos sonhos. Se você não tem um quadro dos sonhos, providencie agora. Quadro dos sonhos. Esse quadro dos sonhos tem que estar no campo da visão. Como é que é o campo da visão? Fica de pé, olha para a parede, reto com os seus olhos. Sentou na sua mesa, você tem um escritório? Sentou na sua mesa, se está sentado, reto com a sua visão.
Você não pode abaixar e nem levantar e nem virar do lado a cabeça para ver o seu quadro de sonhos. Ele tem que estar no seu campo de visão. Por que que tem que ser assim? Porque o cérebro é preguiçoso. Se você bota lá no canto lá, ele não vai olhar. O cérebro tem preguiça até de fazer isso aqui, ó. Sabiam disso? Então já fica no seu campo de visão, para te obrigar a visualizar. Primeira coisa, visualização. Só que já prepara a escala do sucesso, gente. Você não sabe o que é a escala do sucesso? Eu vou ensinar no Leader Coach, quem vai participar aqui, né? A Ana eu sei que já vai participar, mas eu vou liberar para todo mundo aqui do nosso grupo participar. Eu ensino como fazer uma escala do sucesso. O que é uma escala de sucesso? É o passo a passo planejado do seu objetivo. É destrinchar o seu objetivo em várias metas, em várias tarefas, e você ter o caminho desenhado. Você saber o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer semana que vem, o que eu vou fazer mês que vem, para que no ano que vem eu atinja o meu objetivo. Você tem esse mapa desenhado. Por que você precisa ter esse mapa desenhado? Porque na hora que você se motiva com um quadro de sonhos, você rapidamente vai gerar noradrenalina, pico de estresse, euforia, e para você não ficar estressado, você tem que entrar em ação, você tem que se movimentar, movimentar o corpo. E onde você vai movimentar o corpo? Olha para o seu campo de tarefa. O que eu tenho que fazer agora? Vá lá e faça o que você precisa ser feito, que você está com a energia para cocriar o pão dourado que eu falei antes. Faz sentido, Beatriz? Esse é um exercício simples. Deixa tudo planejado. Campo de visão. Visualiza quadro de sonhos, visualiza a meta e entra em ação em seguida. Entrou em ação em seguida, relaxamento da mente. Aí repete o circuito. O tempo todo. Só que você começa devagar. A química cerebral pode estar embaralhada. Começa devagar. Depois vai aumentando. Depois que você tiver craque em fazer esse circuito, você pode gerar dopamina durante o dia inteiro, dopamina e noradrenalina, e gerar serotonina só no final do dia. Ou seja, você tem um pico de estresse alto durante o dia inteiro, que não é você estar estressado, é você estar em ação, ok? Aí no final do dia, você desliga essa ação. Agora eu parei, não vou fazer nada, só vou relaxar, somente relaxar. Aí você consegue exercitar o seu sistema dopaminérgico. Mais alguma dúvida? Então, bora lá, bora criar um dia incrível, bora fazer desse sábado o melhor sábado das nossas vidas. E para quem está no Japão, já tá acabando, aproveita, antes de dormir, dá uma relaxada, dá uma espreguiçada, deita no chão e olha para o alto, olha para as estrelas, dá uma relaxada, refrigera o cérebro e amanhã a gente começa com gás total, ok? Beijo no coração, tenha um lindo dia de alegria e corram atrás dos seus sonhos, porque quem corre atrás dos sonhos, a vida tem um significado especial. Então, eu te desafio a se tornar uma pessoa especial. Beijo!